A paz do Senhor, queridos. Hoje eu trouxe um tema bem interessante: o dia de Pentecoste e o dom de línguas. Vou tentar abordar esse tema da maneira mais rápida possível para que a gente tenha a compreensão sobre esse assunto que é tão presente nos dias atuais, tá? De antemão, se você gostar desse material, nos ajude divulgando, compartilhando, né, mostrando esse material para outras pessoas, tá certo? Bom, de antemão, eu quero dizer para vocês um pouco da minha história e narrar no final desse material como é que eu penso e o porquê eu penso assim. Mas eu quero que vocês entendam que eu vim de um lar tradicional. Eu nasci na igreja cristã, nunca me afastei do evangelho, mas eu vim de um lar tradicional com base reformada. Nessa época, eu não cria no dom de línguas como eu creio hoje. Porém, eu conhecia muito a Bíblia e defendia o princípio da língua idiomática. E hoje eu vejo muitos reformados nas redes sociais falando sobre língua idiomática e muitas das vezes atacando os nossos irmãos carismáticos, nossos irmãos pentecostais, que crê na experiência do dom do falar em línguas. Eu estou aqui para dizer para vocês que, independente de você ser reformado ou não, reformado ou pentecostal ou carismático, eu não estou aqui para falar das denominações em si. Eu quero deixar claro que aquilo que nos une, que é Cristo, é maior do que as nossas divergências teológicas. Mas como eu já tive do lado reformado e hoje eu sou carismático e creio no dom de línguas, eu queria compartilhar com vocês um pouco da minha experiência e, ao mesmo tempo, ir para as Escrituras abordar esse tema tão interessante. O nosso título é O Dia de Pentecoste e o Dom de Línguas. Primeira coisa que vocês vão ver é que tanto reformados como pentecostais e carismáticos, quando querem abordar o dom de línguas, eles iniciam no livro de Atos. O primeiro texto em Atos que fala sobre isso é o texto clássico de Atos 2, 13 e 4, que diz: E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Aqui deixo claro que, independente de você acreditar em uma língua idiomática ou outro tipo de língua, essa língua de Ato 2 não é uma língua que passa pelo intelecto do homem, mas é uma língua que flui pela capacitação do Espírito Santo. Outra verdade aqui interessante é que a palavra normalmente usada em Atos 2 é glossa, que vem de glossolalia. E o que é que essa palavra significa? Aí você vem um texto aí, mas para ganharmos tempo, glossa em si significa idioma, língua ou ouvir falar, né? Então, no grego, glossa significa idioma, língua ou ouvir falar. Quando você vai para o latim, glossa vai significar apenas idioma. E é aqui que os reformados sustentam a tese de que o dom de línguas de Atos 2 é um dom idiomático, né? E não só de Atos 2, mas como todas as vezes que o dom de línguas aparece na Bíblia, seria um dom idiomático, ou seja, eles falaram em idioma de outros povos com o propósito de alcançar o evangelho. Mas é isso que a Bíblia vai nos dizer? É sobre isso que eu quero refletir na visão de um carismático. Vamos lá. Outra palavra que é também muito comum é glossolalia. A palavra glossolalia é derivada da frase grega glossais, que literalmente significa falar em línguas. Na teologia cristã, geralmente se refere aos sons da fala. Aqui nasce uma teoria. Alguns cristãos acreditam que o dom de línguas, o segredo não é o idioma, mas é o som da fala. Ou seja, o som que sai da boca de quem está falando em línguas seria, então, glossolalia, e não em si
um idioma estrangeiro, né? Como defende os reformados. Mas a palavra glossolalia também tranquilamente pode indicar o som do inglês, o som do português, o som do francês. Isso é também interpretativo. Mas vamos nos aprofundar mais no que as escrituras dizem, tá, gente? Outro termo, e esse sim, usado para identificar idioma de um outro povo, é xenoglossia ou xenolalia, que significa falar em língua estrangeira. Qual é o detalhe? O detalhe aqui é que não é como se você fosse para um curso de inglês ou um curso de francês aprender a falar outro idioma, não. O detalhe é que nesse contexto aqui escriturístico é uma capacitação dada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo capacita a gente a falar em outras línguas. E, nesse caso, línguas de um outro povo. Nesse contexto, começa a nascer as teorias sobre o dom de línguas. Ou seja, não existe só a opinião dos reformados sobre esse assunto. Existem aí algumas teorias. A primeira já citei, que foi a questão idiomática, que eu vou falar novamente rapidamente aqui, e a questão dos sons. Mas ainda tem uma outra teoria que eu quero que você conheça, tá? E no final eu vou explicar para você a minha opinião e a minha experiência rapidamente com o dom de línguas, tá certo? Vamos lá. Primeiro teoria, nós já falamos aqui, é a teoria da língua idiomática. É quando você fala aí em outro idioma. Você vê aí o nome de Jesus em vários idiomas. Jesus, Jezi, Jesus, né? Jesus, e por aí vai, né? Yeshua. Então, nós temos o nome de Jesus em vários idiomas, né? No hebraico, né? Yahoshua. Todos esses idiomas apontam para Jesus, né? Mas não é desse idioma que as outras teorias se referem. Porém, na teoria mais clássica, vindo dos reformados, dos tradicionais, que um dia eu defendi, eles vão dizer o seguinte: a língua era idiomática por causa de missões, ou seja, falavam outros idiomas para alcançar outros povos. E eles se baseiam em Atos 2, se vai ler o capítulo todo, que diz o seguinte: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós falar em nossa própria língua materna? Perceba que, numa leitura simples, a ideia aqui parece ser um idioma. Cada um começou a falar nos idiomas daqueles povos que estavam ali, e aqueles povos passaram a ouvir e entender aqueles idiomas de maneira evangelística. Por isso, eles creram em Jesus, tá certo? Então, a primeira teoria é essa, que é a teoria tradicional, é a teoria reformada. Mas ela não é única. Existem outras teorias. A exemplo da teoria do som e do ouvir, né? Na teoria do som e do ouvir, ela vai se basear em quê? Olha o texto. Nem todos entenderam em seu próprio idioma e julgaram estar embriagados aqueles que falavam em línguas. Logo, o milagre idiomático estaria no ouvir. Veja a seguinte ordem dos detalhes do texto. Aqui está se referindo àquela passagem do texto que diz que enquanto uns se maravilhavam, né, ficavam maravilhados, se maravilhavam, outros gritavam de lá: ah, que nada, não são esses homens bêbados, como podem estar embriagados esses homens, né, na casa do Senhor? Eles começam a chamar aqueles homens de bêbados, né? Ou seja, eles não compreendiam o que estava sendo dito por aqueles homens e começaram a chamar de bêbados. Em tese, é isso que muitos interpretam, e aí começa a seguinte ordem. A primeira ordem é: primeiro as pessoas ouviram um som. O texto que lemos anteriormente diz que eles ouviram um som e ajuntou-se uma multidão.
Então, o som não significa que seria um idioma comum, mas poderia ter sido. Nós não estávamos lá, não temos como bater o martelo. O fato é que todos começaram a falar línguas no mesmo tempo, ainda que seja idiomas comuns. Se você pega inglês, francês, alemão, hebraico, grego, 120 pessoas falando ao mesmo tempo, cada um em um idioma diferente, você vai ter uma barulheira que vai ficar impossível quem está de fora entender o que está sendo dito, porque se misturou vários idiomas. E o texto diz isso, que cada um começou a falar em uma outra língua conforme o Espírito Santo concedia. Então, se for idioma, foram vários idiomas ao mesmo tempo. Uns entenderam, os outros não. Mas eles foram aprendidos primeiramente pelo ouvir, né? E aí diz que cada um ficou perplexo porque os ouvia falar em sua própria língua. Aí entra a tese de que o milagre não estaria no falar, né? O falar seria um milagre de edificação pessoal, mas a ação de evangelismo ali foi quando o Espírito Santo traduziu no ouvir das pessoas e as pessoas passaram a entender em sua própria língua. Então, são teorias, não vou aqui defender uma ou outra, só quero que você entenda que existem outras teorias além da teoria idiomática tão defendida pelos reformados. Mas o que é que a Bíblia realmente diz sobre o dom de línguas? Vamos lá rapidamente. Primeiro, que tipo de línguas a Bíblia nos apresenta? Primeiro, clássico, 1 Coríntios 13:1, diz o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Então perceba aí que eu tenho aqui dois tipos de línguas, anjos e homens. Nas línguas dos homens existem milhares de idiomas e também existem a língua dos anjos. A pergunta é: qual é a língua dos anjos? Lembrando que existe também uma língua primária. E qual é a língua primária? É a língua que os homens falavam do Éden até a Torre de Babel. A Bíblia diz que os homens falavam um só idioma. Essa língua é a língua primária da raça humana. Em Babel, Deus deu a variedade idiomática, porque para que a torre não fosse terminada, Deus confundiu as línguas e gerou vários idiomas. A pergunta que eu faço aos eruditos é: que língua primária os homens falavam? Qual é a língua anterior a Babel? Alguns judeus mais radicais, mais ortodoxos, vai dizer que a língua primária é o hebraico ou o aramaico. Mas será? Qual é o fundamento que nós temos? O hebraico e o aramaico não seria construído também depois de Babel? Então, nós não temos como afirmar categoricamente por uma simples razão. Nós não estávamos lá para definir. Mas é fato que eu tenho aí língua de anjos, língua de homens. E na língua de homens eu tenho uma língua primária que nós não podemos afirmar que língua primária é essa, e as outras línguas criadas a partir da Torre de Babel. Mas além dessas línguas, nós temos também uma outra língua incompreensível que os movimentos pentecostais principalmente chamam de línguas de mistério. Isso está escrito lá em 1 Coríntios 12:2, que diz: pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito, fala mistérios. Então, está se falando claramente aqui de uma língua que homens não entendem. E somente Deus o entende. E é algo tão interessante que nesse mesmo texto, no mesmo capítulo, diz que aquele que ora em língua, ele ora bem, mas a sua mente fica infrutífera. Ou seja, uma língua que o seu espírito ora bem, mas a sua mente não compreende. Mas apesar da sua mente não compreender, aquele que ora em língua edifica a si mesmo. É isso que está claramente escrito no livro de 1 Coríntios 14, tá? E aí nós temos também a compreensão de para que serve o dom de língua. Deixo claro aqui
que, apesar de crer no dom de línguas, na continuidade do dom de línguas, nem tudo que todo mundo fala por aí é o dom de línguas legítimo. Nem tudo que acontece nos movimentos que a gente vê por aí é autêntico. Cuidado, porque muitos falsos profetas surgem profetizando, falando em línguas estranhas, dizendo assim diz o Senhor, coisas que o Senhor nunca falou. Mas independente dos falsos profetas e das falsas línguas, que é uma outra temática, o dom de línguas é autêntico, é bíblico e ele tem uma função primária. E qual é a função primária? O texto diz que aquele que ora em língua edifica a si mesmo. A edificação primária do dom de línguas é edificação de quem está falando, a menos que seja acompanhado com o dom de interpretação, tá bom? Então, o dom de línguas, ele é um dom que é usado para edificação de quem fala, mas quando é usado no culto público, acompanhado com o dom de interpretação, então ele serve para edificação da igreja. Aqui, deixo claro que o dom de línguas, ele não está preso a um movimento. E aqui eu já começo a desconstruir algumas afirmações de alguns queridos reformados. Por quê? Porque normalmente quem ataca o dom de línguas quer atacar o movimento pentecostal. Mas o dom de línguas, ele está além do movimento pentecostal clássico. Ele está além da Rua Azusa. Nós temos relatos em toda a história, principalmente das histórias próximas à Reforma, de movimentos que reconheceram o dom de línguas. Eu vou citar aqui apenas algumas coisas aqui rápidas, alguns desses movimentos. Primeiro relato mais conhecido é de Pedro Valdo, rico comerciante francês, que reúne os fiéis dispostos a lutar a favor dele contra o luxo e a opulência do clero de Roma. Nasce assim o movimento dos valdenses, caracterizados pelo desejo de um evangelismo puro e que, segundo os registros, falavam línguas desconhecidas. Então, os valdenses, que é tão defendido pelos reformadores, pelos teólogos, né, pelos grandes eruditos, eles têm registro na história de que eles falavam línguas desconhecidas. Não só os valdenses, gente. Nós temos também um outro grupo, da onde origina-se, segundo uma teoria, os batistas, né? Os anabatistas. Também parte dele, há registro na história de que falavam línguas desde lá da Idade Média. Né? Não que todos falassem, eles divergiam, uns falavam e outros não, mas os anabatistas têm relato da experiência do dom de línguas. Zwinglio reconhece essa manifestação idiomática, glossolálica, e interpretou como um dom dado para o crente como um sinal para os não crentes. Né? No movimento pietista, nascido na Alemanha, também existem registros de língua estranha. Né? Nós temos o próprio Wesley, que se envolve um período com os valdenses e tem registros do dom de línguas com Wesley. Então, é um dom que é anterior ao movimento pentecostal tradicional. Então, é um dom real, um dom presente, né, na história da igreja, mesmo anterior ao movimento pentecostal clássico, tá certo? Com isso, deixo claro também que o dom de línguas, ele não tem outro objetivo a não ser glorificar a Deus, edificar quem fala e edificar a igreja quando há interpretação. Por que eu coloco isso? Porque, infelizmente, muitos irmãos que creem no dom de línguas estão usando o dom de línguas de maneira errada. Pense nisso. Naqueles dias, muitos vão dizer, Senhor, Senhor, em teu nome falamos línguas, profetizamos, e ele vai dizer, eu nunca vos conheci. Então, o dom de línguas é real? É. Mas daí temos que tomar muito cuidado com o que muita gente está fazendo por aí, dizendo, assim diz o Senhor, coisas que o Senhor nunca falou. Mas vamos lá, vamos seguir. Então, aqui deixo claro que há registro
do dom de línguas, mesmo fora do conceito pentecostal. Idiomas no mundo. Vamos compreender o seguinte. Segundo pesquisa, existem 7.139 idiomas no mundo. Isso foi feito em 2021. Para ganharmos tempos, dessas 7.000, mais da metade são idiomas mortos, que nós não sabemos pronunciar. Dialetos, línguas tribais. Então, existem milhares de idiomas do passado, do presente, que nós não conhecemos. Então, ainda que eu creia que é um dom idiomático, o dom de línguas, ainda que seja o idioma de uma outra nação, eu não tenho como pré-julgar se o que alguém está falando não é idiomático ou não, simplesmente porque não é inglês, francês, alemão ou uma língua conhecida. Deus pode despertar o dom de idioma de uma língua que já não está mais entre nós e alguém falar para edificar a si mesmo. Como limitar a ação de Deus em relação ao dom de línguas? Então, fica meu questionamento, tá? Aqui também tem outra questão interessante. O que é que a ciência diz sobre o dom de línguas? É uma experiência que aconteceu aqui, eu vou mostrar para vocês. Desculpa aí que apareceu aqui uma tela que não era para ter aparecido, mas vamos lá. Um pastor pentecostal chamado Jerry, ele foi convidado para passar por uma experiência em uma universidade. E lá, o cientista fez uma experiência com ele. Estou aqui narrando a história. Nessa experiência, ele mandou o Jerry orar primeiro na sua língua materna, que é o inglês, e depois mandou orar em dons de línguas, né? Usar o dom de línguas estranhas. E ele percebeu que aquela experiência era legítima, né? E aí eu vou passar para vocês aqui rapidamente, para ganharmos tempo, porque o vídeo está ficando muito extenso, o que o cientista Dr. Newberg conclui quando ele fala acerca disso. Quando eles estão realmente engajados nessa prática espiritual, que é muito intensa para eles, seus lóbulos frontais tendem a entrar em atividade. Mas eu acho que é muito consistente com o tipo de experiência que eles têm, porque eles relatam que não estão no comando, é a voz de Deus, o Espírito de Deus que está se movendo através deles, explica o Dr. Gilberto. Então perceba que hoje já existe estudo científico testificando a veracidade do dom de línguas. Aqui eu quero compartilhar com você a minha experiência com esse dom maravilhoso. E por que é que eu mudei da visão idiomática para hoje carismático? Fui para o movimento pentecostal extremo, fui amadurecendo e hoje me tornei carismático. Por quê? Eu cresci na igreja, como já narrei aqui, e sempre busquei a Deus, sempre estudei a Bíblia, mas não acreditava na continuidade de alguns dons, entre eles o dom de línguas. Porém, muito cedo, eu passei por uma crise existencial, que eu não vou entrar aqui no mérito, mas essa crise existencial criou um vazio. E mesmo eu indo para a igreja, mesmo eu lendo a Bíblia, mesmo eu orando, como me ensinaram na igreja, eu fui muito bem ensinado, porque fiz parte de uma igreja querida no interior onde eu nasci, que eu não vou citar nomes aqui por questões éticas, mas é uma igreja que eu amo, é uma igreja que eu amo meu primeiro pastor esse que depois de muitos anos, quando me reviu, né, me reencontrou, ele disse, irmão não sei por aqui, é um pastor de verdade, um homem amoroso, é meu querido pastor, que eu também não vou citar nome por questões éticas e para não comprometer a igreja nem ninguém. Eu sou responsável por esse material. Mas eu aprendi a orar, aprendi a ler a Bíblia, já me envolvi muito cedo com missões, os meus irmãos que me conhecem dessa igreja sabem disso, mas eu tinha um vazio existencial. E nesse vazio, mesmo novo, já fazendo obra de Deus, evangelizando,
dando aula em escola infantil, né? Eu estava sempre um menino que se destacava em tudo, mesmo muito novo, né? Já pregando, né? Dando as primeiras pregações, né? Eu prego desde 5 anos de idade, vocês têm noção, mesmo sendo tradicional, né? Então eu já me usava muito, desde muito novinho, mas eu tinha um vazio existencial. E um belo dia eu passei por uma experiência. Olha, eu não era pentecostal, eu não cria no dom pentecostal de línguas, pelo contrário, eu não cria nesse dom, como eu creio hoje. E esse vazio existencial uma vez me levou a orar. Eu passei por uma experiência não muito boa, mesmo como criança, e eu fui orar. Nessa minha oração, eu orei como eu sempre aprendi. Eu orei a palavra, mas o vazio continuou. E em determinado momento, as palavras acabam, a vontade de ler também acaba. Eu peguei a Bíblia, coloquei na cabeceira da cama e continuei ali, mas o vazio continuava e um peso muito grande vinha sobre mim. Naquele momento, o meu coração começou a apertar e eu senti vontade de esticar a minha mão para pegar a Bíblia novamente. Eu peguei a Bíblia novamente, já com o meu corpo inclinado, e ao abrir a Bíblia, eu encontrei um versículo lá de Romanos que diz: Não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Naquele momento, eu senti uma mão na minha cabeça. E ao sentir aquela mão pela primeira vez, com toda a minha alma, eu chamei alguém de pai. Falei, meu pai. Naquela experiência, eu comecei a chorar e começou a fluir uma alegria dentro de mim. Aquele peso começou a sair. E, de repente, eu começando a orar, eu comecei a falar umas palavras que eu não sabia o que eu estava falando, mas eu sei que quanto mais eu falava, mais eu sentia paz, mais eu sentia alegria, mais eu sentia algo diferente transformando o meu ser. E aí, naquele momento, eu entrei em crise, não mais existencial, porque aquela experiência me trouxe paz, mas eu entrei em crise teológica, de conceitos, porque eu não cria e passei por uma experiência com uma coisa que eu não cria. E a partir daí, eu comecei a estudar e a me aprofundar acerca dos dons espirituais, do mover de Deus sobre a igreja. Naquele momento, eu tive uma experiência com o Espírito Santo através dos dons de línguas. No pentecostalismo clássico, eu poderia dizer que eu fui batizado com o Espírito Santo, com a evidência do falar em línguas estranhas, se assim você entende. Mas o fato é que eu senti a presença de Deus de uma maneira que eu nunca senti, e a partir daquela experiência, minha vida, a vida de uma criança foi transformada. De lá para cá, minhas experiências com Deus só aumentaram. Logo, à luz das Escrituras, eu acredito piamente na continuidade do dom de línguas. Mas eu tenho um recado para você, independente de você crer ou de você não crer. A ação da igreja é do Espírito Santo. O dom de línguas, ou qualquer outro dom, não é um dom do intelecto, não é um dom que pode ser ensinado e aprendido numa faculdade ou num curso em qualquer igreja ou em qualquer escola. O dom de línguas, ou qualquer outro dom, é dado gratuitamente pelo Espírito Santo a todos aqueles que creem. Por isso, Paulo disse: procurai com zelo os melhores dons. De lá para cá, tenho tido várias experiências, tenho tido muitas experiências, e todas elas respaldadas nas Escrituras. Porque é verdade que a experiência não pode nos levar a interpretar a Bíblia. Porém, a Bíblia nos leva a ter experiências profundas com Deus. Pense nisso e se você gostou desse material, me ajude a compartilhar, divulgar ao máximo de pessoas possíveis, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus possa estar nos conduzindo cada vez mais ao centro da sua vontade e que possamos sempre aprender que, independente de eu acreditar no dom de línguas ou não acreditar, a sua bandeira sobre nós é o amor. Que possamos respeitar uns aos outros, porque existem homens e mulheres de Deus em toda a igreja, seja ela reformada, tradicional,
carismática pentecostal. Deus abençoe a todos, um beijo no coração e até o nosso próximo vídeo. Deus abençoe, queridos.